Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, trazendo aí o Carlos Eugênio Simon, que falou aí sobre o possível pênalti para o Bahia na partida contra o Fortaleza. Muitos torcedores do Bahia reclamando aí, né, a não marcação de um pênalti, o VAR também não chamou, e muita reclamação aí contra o árbitro. E aí, torcedor, você acha que foi pênalti, não foi? Deixa nos comentários aí, tanto você, torcedor do Bahia, como você, torcedor do Fortaleza. Nosso canal aqui é totalmente voltado para o Nordeste. Teve um lance também no final da partida que o jogador do Fortaleza colocou a mão na bola. Eu ainda fiquei pensativo, será que não dá para ele fazer o gol direto, não? Será que não dá para ele se jogar, deixar a bola passar e depois fazer o gol? Fiquei sem entender ali, ele ir com a mão na bola, acho que, sei lá. Vamos soltar o vídeo aí, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos ver o que o Simon falou e logo depois eu trago outros jornalistas falando sobre a partida e também a classificação, pois acabaram todos os jogos deste sábado. E aí, rapaziada, Fortaleza e Bahia empataram em 1-1, mas teve um pênalti não marcado para a equipe baiana. Pikachu vai dar o bote na bola, não pega e só pega a perna do Cauli. Isso é pênalti. O árbitro não marcou, o VAR não interveio, errou a arbitragem. Tem dúvida, chama o velho. Rolou mimimício aleatório do Marinho, que gol completamente absurdo, pô! Relembrando os velhos tempos dele. Meu Deus, não. Vê de novo. Vê mais uma vez esse gol, porque, pelo amor de Deus, que foi esse gol do Marinho? Absurdo. Quem gostou dá like, hein? Estreia de Renato Paiva no comando do Fortaleza, empate em 1-1 com o Bahia. Partida que nos apresenta perspectivas diferentes. Antes de falar disso, eu quero saber a sua opinião, torcedor tricolor. O que você achou da atuação do time na estreia do técnico Renato Paiva? Deixa aqui nos comentários. As perspectivas são do Fortaleza contra o Bahia e do Fortaleza contra ele mesmo, podemos assim dizer. Começando pelo Fortaleza contra o Bahia. Não foi um jogo brilhante. Não acho que o Fortaleza tenha sido superior ao Bahia no jogo inteiro, por exemplo. No primeiro tempo eu acho que sim. Fortaleza teve uma boa imposição, conseguiu impor um bom ritmo, fez 1-0, teve bola na trave com o Breno Lopes, poderia ter sofrido o empate, é verdade, mas poderia também ter feito o segundo gol. Então foi um primeiro tempo em que o Fortaleza constrói a vantagem de 1-0 e apresentando uma atuação positiva. No segundo tempo, o Bahia foi melhor, o Bahia foi superior. Além de ter tido bem mais a posse da bola, criou oportunidades mais claras para marcar, teve bola no travessão, teve gol anulado, chegou ao empate e poderia até ter virado. Inclusive, acho que foi pênalti na reta final do jogo, num lance do Pikachu, salvo engano, com o Cauli. Na minha visão, houve a penalidade, a arbitragem acabou não marcando, terminou o jogo empatado em 1-1. Fortaleza foi competitivo contra um dos times que está brigando no topo da tabela. O Bahia está muito bem no Campeonato Brasileiro, é um time muito organizado, muito bem treinado pelo técnico Rogério Ceni, e um adversário sempre muito difícil, sempre muito competitivo. Fortaleza conseguiu fazer um jogo equilibrado e de competitividade contra esse adversário. E o segundo aspecto é do Fortaleza contra ele mesmo, e aqui é onde entra a grande diferença. Foi um Fortaleza que correu muito mais, que apresentou uma postura, um comportamento muito diferente dos últimos jogos. Renato Paiva teve apenas 2 dias de treinamento. Sinceramente, eu não acredito que ele tenha, do ponto de vista tático, feito grandes alterações. Mas do ponto de vista emocional, de confiança, de postura, de comprometimento dos atletas, isso foi bem perceptível. O motivo disso ter acontecido com o Renato Paiva e do que não acontecia com o Vojvoda, não sou capaz de afirmar. Mas que foi diferente, a postura que o Fortaleza teve, isso foi. Claro que ainda não é o ideal, ainda tem muito que se evoluir. Mas o torcedor tricolor, que no final do jogo aplaudiu o time, pôde ver pelo menos um alento de que esse time pode jogar mais. Esse elenco tem a capacidade de conseguir dar a volta por cima e sair da situação atual. Em quanto tempo isso vai acontecer e se de fato vai acontecer, não é possível afirmar. Mas pelo menos foi possível ver uma perspectiva de um time que teve um outro comportamento, que se entregou muito mais e que sabe que precisa ter uma entrega coletiva e também do ponto de vista individual muito melhor do que o que vinha apresentando. E começou com um empate a era Renato Paiva no comando do Fortaleza. Em um jogo em que dentro de cada um com a sua característica e estratégia, pode-se dizer que no primeiro tempo o Fortaleza foi melhor e que no segundo tempo o Bahia foi melhor. Na etapa inicial, o que se via era um Fortaleza montado numa espécie de 4-2-3-1, que algumas vezes virava um 4-1-4-1, em que o Matheus Pereira se juntava a Pochettino. O Fortaleza tinha 2 formas de agredir o Bahia. Ora tentando forçar o erro baiano na saída de bola, ora tentando bloquear no meio-campo para sair em velocidade, sair em transições rápidas. Conseguiu abrir o placar em 1-0 com um golaço de Marinho. Logo depois quase faz o 2-0
com uma jogada rápida de transição em que o Breno Lopes acertou a trave e na volta o Marinho mandou para fora. E praticamente não sofreu, a não ser com alguns ameaços de Ademir do lado direito do ataque baiano. Já no segundo tempo, Rogério Ceni já colocou Cauli no lugar de Lúcio Rodrigues. O Bahia se tornou um time mais perigoso. Com suas trocas de passes, envolveu mais o Fortaleza. Eric Pulga entrou bem, digo, no sentido de aparecer mais na segunda etapa. Também foi uma válvula de escape muito importante para o time baiano. Colecionou chance, acertou a trave e acabou empatando, ironicamente, num lance que surgiu de um escanteio do Fortaleza, falta no Ademir, depois o gol do Rodrigo Nestor no rebote da falta. E aí, a partir daí, a gente viu até o Fortaleza ter chances, né? O jogo ficou meio maluco, o Herrera tem uma oportunidade, o Barreiro também tem oportunidade, mas o placar de 1-1, ao meu ver, ficou até bem entregue dentro do contexto que eu falei no início do vídeo. De ponto positivo para o Fortaleza, eu queria ressaltar a boa estreia de José Maria Herrera. Pode ter perdido a chance que teve de finalizar, mas mostrou personalidade, chamou o jogo, deu dinamismo, mostra-se que pode ser uma boa arma para o Tricolor nas próximas partidas. Lembrando que agora Renato Paiva vai ter pelo menos uma semana de trabalho até o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro. Copo meio cheio ou copo meio vazio? Começa agora os 3 pontos de Fortaleza 1, Bahia 1, em até 90 segundos. O primeiro ponto é destacar que o primeiro tempo foi uma partida boa do Fortaleza, que marcou alto, pressionou o Bahia, sufocou e pouco sofreu chances reais de gol, exceto pelos erros individuais do goleiro Magrão, uma das surpresas da escalação do Renato Paiva. Foram sustos, mas, de forma geral, o Fortaleza controlou mais o jogo. Colocou bola na trave com o Breno Lopes e abriu o placar exatamente com o Marinho num chutaço. O segundo ponto é falar que, ao longo da partida, e já com o resultado a seu favor, o Fortaleza não conseguiu manter o mesmo nível de encaixe, o que é natural, mas ele também contou com o Bahia melhorando na partida. O Bahia cresceu de produção, ocupou o campo de ataque e criou muitas oportunidades no segundo tempo. A insistência fez com que o Bahia chegasse ao empate e por pouco não virasse o jogo. E o terceiro ponto é responder o questionamento do começo do vídeo. É copo meio cheio porque volta a pontuar, quebra uma sequência de derrotas contra um adversário que está na parte de cima da tabela, que gerou muita pressão. Então Fortaleza consegue pontuar. Por outro lado, continua na zona de rebaixamento, continua sem conseguir vencer e caiu de produção ao longo do jogo. Esses são pontos que o Renato Paiva vai precisar resolver. O Bahia não passou de um empate 1-1 contra o Fortaleza no Castelão. Mesmo jogando uma boa partida, mesmo sendo no geral melhor que o time da casa, o Bahia esbarrou em problemas na fase defensiva e na fase ofensiva. Na fase defensiva, o Bahia pecou, primeiro na insegurança de Marcos Felipe. A bola que ele rebateu para frente, e lógico que na finalização eu não vou questionar, o Marinho fez um golaço, belo gol do Marinho, mas o Marcos Felipe espalmou primeiro sem necessidade, porque não tinha ninguém do Fortaleza em volta dele. Segundo, ele espalmou para frente, né? Deu um soco na bola para frente da área, algo que não é recomendado. E o Marinho teve a felicidade de acertar o chute. O Fortaleza teve chance no primeiro tempo, o Bahia também teve. O Fortaleza parou na trave com o Breno Lopes, teve outra escapada que ele chutou cruzado para fora. E o Bahia teve chances com o Lúcio em especial, né? 2 bolas que ele podia ter feito o gol. Uma ele jogou para fora após saída errada do time da casa, e a outra ele acabou jogando na mão do goleirão da equipe do Fortaleza. No segundo tempo, o Rogério Ceni fez uma troca que mexeu também na característica do Bahia. Entrou o Cauli, saiu o Lúcio, e o Bahia melhorou. O Bahia no segundo tempo foi muito melhor que o Fortaleza e criou um volume absurdo de chances. Poderia ter feito gol com Everton Ribeiro com bola na trave, com o Cauli chutando cruzado, a bola passando na frente do gol sem ninguém cutucar. Foram muitas oportunidades, até que teve o gol, propriamente dito, do Everton Ribeiro de cabeça, que foi anulado pelo árbitro em um lance muito questionável, porque a bola tinha passado alguns lances, né? Foi a falta no início da jogada, em tese, mas a bola foi para a zaga do Bahia foi para frente e a jogada culminou no gol do Everton Ribeiro. Só que o Wilton Pereira Sampaio foi alertado pelo VAR que houve falta domingo em Marinho. Eu até acho que o Marinho sofreu a falta domingo, apesar da valorização do Marinho. Mas foi falta. A questão é o timing. Era realmente para anular aquele gol a partir do que aconteceu do Marinho com o Mingo, até porque foi falta fora do lance. Na sequência, o Bahia seguiu pressionando e chegou ao gol do empate.
numa falta cobrada pelo Nestor, que não cobra falta bem, né? Mas cobrou essa e empatou o jogo no rebote. Ela veio na barreira, voltou, ele bateu, desviou do jogador do Fortaleza. No primeiro momento tinha sido anulado pela arbitragem de campo, mas o VAR reviu e o Bahia teve o seu gol validado. E aí o jogo ficou muito aberto. Fortaleza, e aí é outro momento que eu critico muito o Bahia, né? O Bahia permitiu ao Fortaleza muitas chances na reta final do jogo. E o Bahia também teve das suas. Inclusive um pênalti ignorado pela arbitragem, ignorado pelo árbitro de vídeo. O mesmo que teve critério rigoroso para marcar a falta em Marinho, não teve um critério rigoroso para marcar a falta em Cauli. Empate amargo para o Bahia, que foi muito melhor que o Fortaleza, mas ficou com um ponto. O jogo da verdade é aquele que deixa explícito tudo aquilo que de fato tem acontecido com cada equipe. Sem maquiagens, apenas exposto para que todos possam debater soluções. Mas caberá sempre apenas uma só pessoa resolver. O jogo da verdade não existe. Esse nome inclusive parece até de algum quadro, de algum reality show. Mas se existisse partida melhor para espelhar as ideias de cada equipe no campo, eu desconheço. Chega a ser bizarro o quanto Bahia e Fortaleza seguiram o padrão nessa tarde, e foi justamente nas suas dificuldades que a limitação esbarrou em busca do triunfo. Do lado do Lion, com a saída de Vojvoda, Paiva não tinha muito o que fazer a não ser motivar os seus atletas e tentar trabalhar na parte mental. O que precisava ir a campo era o padrão já estabelecido, e foi isso que aconteceu. A diferença, talvez em alguns momentos, na visão de alguns, tenha sido a vontade e o ímpeto. Mas o campo também deixou claro aquilo que já falávamos há muito tempo. Se o time não quisesse comprar as ideias de Vojvoda, tava tudo certo. Porém, era nítido que o argentino potencializava muitos desses atletas e Paiva terá que trabalhar nesse sentido também, porque muitos espaços foram dados para que o Bahia inclusive virasse a partida. Mas o resultado não veio mais uma vez na mesma semana por conta do mesmo problema que tem dado dor de cabeça para Rogério Ceni: a conclusão das jogadas no último toque. A finalização tem sido um problema e a péssima fase vivida pelo Lúcio Rodrigues simboliza muito bem tudo isso. O uruguaio há tempos tem tentado reconquistar o seu espaço, ou até mesmo conquistar o espaço diante de tanta expectativa que existiu em cima da sua contratação. Mas a impressão que fica é a de que o excesso de expectativa e afobação nos processos com ele fizeram com que o jogador pulasse algumas etapas na sua formação que lhe trazem uma insegurança nesse momento da carreira. Com isso, o Fortaleza tem espelhado para Paiva o que ele terá que fazer para o time jogar. O máximo de peças que não entregavam mais com Vojvoda junto a uma ideia de jogo que quase evaporou nos últimos meses no sentido de consistência. Já Rogério precisa encontrar uma forma de matar tanta oportunidade que esse time é capaz de criar a cada jogo. Enquanto isso não acontece, o quase freia qualquer empolgação que o clássico nordestino poderia trazer para qualquer um dos times. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo. Na opinião do Simon, foi pênalti, né? O Simon disse que foi pênalti. E também ouvimos aí outros jornalistas falando aí da partida entre Fortaleza e Bahia. Deixa eu aqui agora mais uma vez trazer a classificação, porque agora tivemos aí o encerramento dos jogos neste sábado, né? Terminou os jogos do sábado, vamos dar uma passada aqui. O primeiro jogo foi o duelo tricolor, Fortaleza 1, Bahia 1. Vasco e Grêmio ficaram no empate também 1-1. Mirassol venceu o Santos 3-0. São Paulo venceu o Corinthians por 2-0. E aí na classificação no G4, o Bahia está, tem Cruzeiro em primeiro, Flamengo em segundo, Bragantino em terceiro e Bahia em quarto. Fortaleza está na zona do rebaixamento ali, né? Junto com Vitória com 12, Juventude 11, Fortaleza 11, Sport 3. Sport e os três jogam na rodada, né? Tanto Sport, Juventude como Vitória ainda jogam na rodada. São Paulo venceu o Corinthians, foi a 16. Deixou um pouquinho ali a zona de trás. Santos tomou uma pancada aí do Mirassol, 3-0. O Mirassol tá bem, na 7ª colocação com 21 pontos. Então tá aí a classificação atualizada. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.